Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou a seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, devemos nós também amar uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus, mas se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós e o seu amor é em nós aperfeiçoado. Nisto, conhecemos que permanecemos nele e ele em paz, em que nos deu do seu Espírito. E nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou a seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Cristo, é o Filho de Deus, permanece nele e ele em Deus. Amém? Podeis assentar, dando glória a Deus. Irmãos queridos, eu expliquei aqui há 2 terças-feiras passadas, 2 ou 4, né? Porque na semana passada, quem ministrou o culto de doutrina foi o nosso co-pastor, em função da minha viagem. Mas eu expliquei aqui que nós temos o costume de banalizar o amor. Nós temos o hábito de expressarmos o amor de forma vulgar, pejorativa, de modo que você, por exemplo, pode expressar o amor, por exemplo, para um prato de comida. Eu amo o determinado prato de comida. E nesse sentido de termos apenas uma expressão latino-americana para amor, aqui no nosso universo gramatical, acaba que o poder da expressão amor, ele se dessignifica a partir do contexto em que ele é utilizado. Do mesmo modo que eu digo que amo a minha esposa, eu posso eventualmente dizer que amo um determinado prato de comida, e a expressão gramatical que eu utilizo é a mesma no universo grego. Isso não ocorre porque existem pelo menos 4 expressões distintas para amor. Quando a Bíblia foi traduzida do hebraico para o grego, numa versão chamada a Septuaginta, a pedido de Alexandre o Grande, no 3º século antes da Era Comum, na expectativa de que na biblioteca de Alexandria, que anos mais tarde pegou fogo, todos os materiais literários do mundo de então pudessem estar contidos ali, e um dos poucos exemplares literários que não havia na biblioteca de Alexandria era um exemplar da Taná, que é o Antigo Testamento, como conhecemos hoje. Alexandre o Magno, ou Alexandre o Grande, encomenda 70 rabinos para fazer a tradução da Taná, que é a versão hebraica do Antigo Testamento, para o grego. Dentro deste universo, a expressão ágape passa a ser apropriada dentro da fonética gramatical grega para ser um dos exemplos de amor que mais se caracteriza como um amor típico adjetivado ao amor de Deus, por causa da sua nuance de incondicionalidade. Mas se eu disser para você aqui que ágape é o amor de Deus, literalmente falando, eu estou dizendo uma inverdade. Ágape é uma terminologia utilizada pelos 70 rabinos como sendo a expressão mais própria deste sentimento de amor, como podendo ser aplicado ao amor de Deus, porque dentro das características do amor ágape nós temos um sentido de incondicionalidade, ou seja, o amor que eu sinto pela minha esposa independe do amor que ela sente por mim. Logo, a ágape não fala do amor que ela sente por mim, mas do amor que eu sinto por ela, independente de saber se tenho reciprocidade desse amor. As outras terminações para amor é amor philos, amor storgenes, que é um amor familiar, e o amor mais carnal e latentemente voltado às paixões carnais, que é o amor eros. Aqui no universo de São João, tanto no Evangelho de São João, que esse tema é abordado, querido irmão Adley, como também na sua epístola,
Poucas vezes João usa outra cognominação do grego para amor. Aqui o amor é ágape. Aqui nessa porção, por exemplo, a partir do versículo 7, nós temos a expressão 5 vezes conhecer a Deus. E conhecer a Deus aqui no versículo 7, no versículo 8, no versículo 13 e no versículo 16 está relacionada peremptoriamente à capacidade que eu tenho de amar. Não somente conhecer a Deus é explicitamente demonstrado aqui nos 4 versículos, mas há uma redundante aplicação do verbo amar, tanto com flexões verbais do particípio como no substantivo. Você tem a expressão amor de Deus, amar a Deus, amados, ou amando, ou amando-vos, pelo menos 12 vezes nessa porção. O que me faz compreender de forma sistemática e prática, querida irmã, esposa do irmão Messias, irmã Suzana, que não existe qualquer possibilidade de desenvolvermos um relacionamento horizontal sem experimentarmos, a partir do relacionamento vertical, essa transferência de sentimento chamado amor. Obviamente, porque o amor, presbítero irmão Éder, é um dos atributos comunicáveis de Deus. Deus tem atributos que são, pastor Roberto, comunicáveis, e Deus possui atributos que não são comunicáveis. Os atributos que não são comunicáveis de Deus é onipotência, onisciência e onipresença. Não há qualquer possibilidade de que Deus comunique estes atributos conosco. Mas os atributos comunicáveis de Deus, bem como aqueles que são inerentes ao seu caráter, estes podem ser comunicáveis. Então, a guisa de introdução, para deixar bem suave e amoroso o culto de doutrina desta noite, eu pontuei aqui 4 verdades para provar a você que o amor é prova de espiritualidade. Eu sei que você prefere ver prova de espiritualidade em alguém que canta, dança, salta, corta facão, faz luta dentro da igreja, mas um dos maiores exemplos de espiritualidade é a capacidade que nós temos de exercer o amor. Não o amor no universo semântico latino-americano, que você vulgariza o sentimento de amor com a mesma propriedade que você fala de amar um carro, uma mulher, um prato de comida. Você tem apenas a expressão amor para dizer amor, mas aqui não. Aqui é amor ágape. Então a primeira verdade, pastor Zé Valdice, é que o amor é a maior de todas as virtudes cristãs. Maior do que a fé e maior do que a esperança. Olha o que eu estou dizendo. O amor é a maior das virtudes cristãs. Maior do que a fé e do que a esperança. E eu te explico por quê. Porque como você vê em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 12, que é exatamente uma expressão de Paulo para retirar da capacidade eclesiológica da igreja de Corinto a ideia de que alguém era divinamente espiritual quando se expressava, a partir do seu desenvolvimento cristão, os dons espirituais, onde Paulo exemplifica a partir de todo o capítulo 12 de sua primeira carta aos Coríntios, e ele entra no capítulo 13 para dizer que a maior de todas as propriedades divinais na igreja é o sentimento de amor. E ele coloca o amor como sendo maior do que a fé e a esperança. E lhe digo por quê? Porque nós temos a capacidade de amar. Deus é amor. Então, a essência do caráter de Deus é o amor. E Deus é o meu Pai. Se Deus é o meu Pai e eu sou o seu filho, gerado pelo Espírito Santo, que vem da parte de Deus, é total e completamente impossível que eu seja filho de Deus sem experimentar atributos comunicáveis dele. O principal atributo que Deus comunica conosco é o amor. Segunda verdade sobre o amor é que o amor é o solo de onde brotam todas as demais virtudes cristãs. Está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 e 23. O amor é o solo de onde se brota as mais profundas virtudes cristãs. E é interessante nós pontuarmos que esse tipo de amor é o amor da resiliência, é o amor da capacidade que eu tenho de sofrer, de suportar, de esperar, de acreditar. Esse tipo de amor é exatamente o amor oposto
oposto à ideia de amor que você pensa ser amor, porque esse tipo de amor é resiliente, vicário, sofredor, doador, desmunido de qualquer tipo de interesse. A terceira verdade sobre o amor é que não existe novo nascimento sem que o amor seja primeiramente implantado na alma. Não existe uma alma regenerada sem a presença de amor, porque um dos aspectos da regeneração é a capacidade que Deus tem de transplantar para dentro de mim o seu espírito, o Espírito de Deus. E se o espírito que é transplantado para o meu coração é de Deus, e a essência do caráter de Deus é o amor, então é necessário que se perceba, a partir das minhas condutas e comportamento, facetas, nuances, fulcros desse sentimento de amor. Caso contrário, não é a presença de Deus que tem em mim, ou um pouco de mim mesmo. Em quarto e último lugar, a nossa espiritualidade precisa imitar a Deus. Repita comigo no 3, Deus é amor. 1, 2, 3. Deus é amor. De novo, 1, 2, 3. Deus é amor. Então Deus é amor. E amor aqui em sua mais profunda capacidade de resiliência vicária, sacrificial, substitutiva, propiciatória. É a proposta de Deus para nós. Então, quando você lê aí o versículo 7, eu fiz aqui algumas perguntas, porque o versículo 7, ele é endereçativo, ele tem um endereço fixo. Ele está falando com crentes. Tanto é que a primeira expressão aqui é amados. A segunda expressão é amemo-nos. Logo adiante você tem a expressão amor. Mais à frente, 3 palavras após, você tem a expressão ama. Então você tem amados, amemo-nos, amor e ama. E depois, dentro do mesmo versículo 7, no princípio do versículo 8, você tem a expressão conhece a Deus na última palavra do versículo 7 e a expressão conhece a Deus como quase última palavra do versículo 8. Logo, a capacidade que eu tenho de amar é uma propriedade demonstrativa do meu nível de conhecimento de Deus. Então, o meu nível de conhecimento de Deus está profundamente ligado à capacidade que eu tenho de amar. Se eu não amo, eu já não conheço a Deus. Então, esse endereço aqui, do versículo 7, é João dizendo assim, eu não estou falando para gnósticos, epicureus, estoicos, para mundanos, eu estou falando para quem é cristão. Tanto é fato que ele já dá o endereço, ele está dizendo assim, amados. Aí eu pontuei algumas coisas engraçadas aqui no versículo 7 e no versículo 8. Olha, quem você é, amado? O que você faz? Você ama. A quem você pertence? A Deus. Qual é a prova disso? Que o amor de Deus, através de você, é reproduzido no seu irmão. Então aqui nesse versículo 7, no versículo 8, amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus. E todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Aquele que não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então, não tem jeito aqui. Aqui está dizendo assim, quem que eu sou? Amado. Agora, olha que coisa engraçada. Eu sou amado porque sou vítima do amor de Deus como um todo? Ou sou amado porque externo, a partir do meu sentimento, o amor ao próximo? Então, é uma palavra que tem dúbio sentido. E dúbio aqui não é pejorativo. Eu tanto sou amado porque sou objeto de um determinado amor, como sou amado porque tenho a capacidade de expressar o amor que sinto em relação a Deus e que ele sente em relação a mim, demonstrando-o em relação ao meu próximo. Então Deus está dizendo que o desejo dele é que essa igreja não seja uma igreja de fofoqueiros, de pessoas complicadas, desmunidas de espiritualidade. A proposta de Deus é que essa igreja seja uma igreja com capacidades emocionais profundas. A principal delas é a capacidade de amar. Você vê, por exemplo, lá em 1 Coríntios, capítulo 13, você tem 4 capacidades do amor. O amor tudo sofre. Então, se o irmão te faz sofrer, faz parte da mecânica de aprendizado cristão, você suportar o seu irmão, porque também o amor tudo suporta. O amor tudo espera e o amor tudo crê. Nós precisamos ser as últimas pessoas desta terra a não pontuar descrédito a quem quer uma remissão, quem necessita de perdão.
Então a proposta de Deus exibida aqui através de João é que todos nós sejamos amados. E aqueles que são amados, tanto são amados porque são objetos finais do amor de Deus, eles expressam esse amor que recebe, fazendo o quê? Amando os irmãos. E a expressão aqui é HPO, de ágape, a flexão verbal do sentimento amor no grego, nos idiomas sânscritos. Porque o amor procede de Deus. De quem que procede esse sentimento que nós sentimos? De Deus. Então qual é a prova disso? É que o amor de Deus, através de mim, ele é expressado a você. Então eu tenho a maneira de demonstrar a minha espiritualidade, amando. Amando quem? Você. Geralmente pessoas que pisam no meu pé. Deixa eu dizer para você uma coisa aqui, irmãos. Aqui nessa igreja vai ter gente pisando no seu pé o tempo todo. Sempre tem pessoas pisando no seu pé aqui na igreja. Tem gente aqui que vai testar a sua espiritualidade. E talvez testar a espiritualidade aqui é testar o seu sentimento. É a sua capacidade de amor. É a capacidade que você tem de administrar esse tipo de tensão. Tem gente que quer vir para a igreja e ele contam-se para ele, na expectativa de fazê-lo ingressar na igreja, um conto do vigário, de que aqui não tem problema. Até porque um dos pressupostos da salvação é o processo de santificação. E todo o processo dói, só que só experimentam grandes resultados quem suporta grandes processos. Então, quando alguém pisar no seu pé aqui, quando alguém te magoar aqui na igreja, é a oportunidade que Deus está lhe dando de você fazer um autoexame e saber se de fato existe verdades espirituais de Deus na sua vida. A principal delas é o sentimento de amor. Então, em um versículo 9, eu começo a ver aqui como é o amor de Deus. Pastor, eu queria saber como é que é o amor de Deus. Eu separei 3 expressões aqui para mim dizer para você de forma muito rápida como é o amor de Deus. Primeiro, o amor de Deus é sacrificial. Segundo, o amor de Deus é relacional. Terceiro, o amor de Deus ele é substitutivo. Vou ler o texto. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado o seu Filho unigênito ao mundo. Então, qual é a primeira característica do amor de Deus? É um amor sacrificial. Deus sacrifica seu Filho antes da fundação dos séculos para redimir uma humanidade que ele ainda nem havia criado. Isso faz parte de uma doutrina chamada a soberania de Deus. Tanto é fato que o próprio Charles Spurgeon diz: eu creio na doutrina da soberania de Deus, porque se Deus tivesse que me ver vivendo para decidir, a partir da minha vida, se eu seria salvo, eu tenho certeza que eu seria condenado. Então Deus sacrifica seu Filho para redimir a humanidade. Quem ama geralmente perde. Quem ama, quem perdoa, quem precisa expressar o sentimento de amor, o perdão, por exemplo, que é uma das vértices mais profundas do amor, é o perdão. A capacidade. Existem pessoas na igreja que não perdoam. E pessoas que não perdoam na igreja desenvolvem doenças chamadas psicossomáticas. Durante muito tempo se discutiu a natureza a dicotomia. Eles pensavam que o homem era objeto de 2 essências, corpo e alma. Depois se pensou em tricotomia, o homem corpo, alma e espírito. Hoje nós sabemos que o ser humano é uma união monossomática e que existem vértices da nossa estrutura física profundamente ligadas à nossa estrutura emocional. 75% das doenças físicas do nosso corpo, como por exemplo, miomas, tumores, úlceras, gastrites, aftas, são resultados peremptórios de uma vida emocional desajustada. Existem pessoas na igreja que não perdoam pai, não perdoam mãe, não perdoam filho. Pessoas na igreja que não perdoam pai e mãe, perdoam o pastor? Nunca. Pessoas na igreja que não perdoam pai, avós, mães, perdoam alguém que critica na igreja? Nunca. Por quê? Porque ele não quer admitir a possibilidade da perda. E perdão é o aumentativo de perda, tanto que perdinha é o diminutivo dela.
Então, sempre quem perdoa, perde. Olha o que Deus fez. Deus, de forma sacrificial, enviou a Jesus Cristo, seu Filho, para que sacrificialmente o meu e o teu pecado pudesse ser reputados na vida de Cristo. Tanto é fato que a Bíblia diz que todos nós andávamos desgarrados, cada um se desviava pelo seu caminho, mas o Senhor Deus fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos. Como um cordeiro mudo foi levado ao matadouro, e ele não abriu a sua boca. Então, essa capacidade sacrificial precisa existir na nossa vida. Você precisa pagar um preço pelo seu irmão, pela sua irmã. Você precisa admitir a possibilidade de levar essa conta para casa, ainda que essa conta não seja sua. Então, a segunda característica do amor de Deus é relacional. Olha aqui, ó. Seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Vamos falar, vivermos por meio dele no 3. 1, 2, 3. Vivermos por meio dele. De novo, 1, 2, 3. Vivermos por meio. Então, essa capacidade relacional para vivermos por meio dele e vivermos nele. Não existe qualquer tipo de evidência de amor de Deus na nossa vida sem o desenvolvimento de uma relação espiritual. Perguntaram para Teresa d'Ávila por que as pessoas não oravam. Ela disse: orar é falar com Deus como alguém fala a seu amigo. Como, pois, conversariam com quem não conhece? Então nós precisamos desenvolver um relacionamento com Deus a partir de uma devoção, tanto literária, lendo a Bíblia, como experimental, através da oração, do jejum, do exercício das disciplinas espirituais que todo crente precisa desenvolver. Em terceiro lugar, o amor de Deus é substitutivo. Olha aqui, ó. Não nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que ele nos amou e enviou a seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. É interessante que essa aqui, o João gosta dessa linguagem veterotestamentária. É uma linguagem do Antigo Testamento, fazendo alusão, preste atenção, aos símbolos do tabernáculo, como evidências neotestamentárias, dentro do processo soteriológico de Deus, cumprindo o papel em relação a todos, que o tabernáculo não conseguiu cumprir em relação ao próprio Israel. Então você tem essas figuras de linguagem, essa mesa da propiciação. Então, a propiciação, ela satisfaz a ira de Cristo por meio do sacrifício de seu Filho. Eu já preguei aqui sobre Corvã, que é o pressuposto comportamental e litúrgico de que na presença de Deus alguém tem que morrer. Se você pesquisar hoje, por exemplo, comunidades ortodoxas, você vai ver que, por exemplo, no Yom Kippur, eles têm hábitos de fazer sacrifício nos mais ortodoxos. Hoje, se você colocar a expressão, dá um Google aí, caparote ou capará, com H no final, você vai ver que eles estão degolando uma galinha e fazendo a aspersão nas pessoas a partir dessa propiciação. Porque a ideia de propiciação satisfaz a ira de Deus, que no caso de Jesus, foi depositada totalmente em Cristo. Cristo recebeu o impacto da ira de Deus em relação a você, só que no seu Filho. E por Jesus ter morrido uma morte que não era dele, mas sua, ele ganha da parte de Deus uma vida que não era sua, mas que ele resolve partilhar conosco. Então, por não ter morrido a morte dele, mas a nossa, ele deu para nós a vida dele, vida que ele tem de crédito diante de Deus por ter morrido a sua morte. Então, o sacrifício de Jesus, ele é vicário, ele é substitutivo. Outra coisa, a expiação enfatiza a remoção do pecado, isto é, o cumprimento da justiça de Deus. Qual é a diferença, irmã Adriana, a senhora que é uma senhorita técnica, entre caparote, a expiação como remoção do pecado em Cristo, como a expiação como cobrimento do pecado? Porque o que se fazia na lei era cobrir pecado. O que Cristo fez foi tirar o pecado. Há uma diferença muito grande entre cobrir o pecado e tirar o pecado. O pecado é o nosso grande problema. O pecado é a soma total das forças que fazem com que a minha personalidade seja distorcida. No grego, o pecado significa erro do alvo. No hebraico, transgressão, quebra de lei.
Qual é o problema? O pecado. O que Cristo fez? Deus desenvolveu, a partir de Cristo, um desenvolvimento soteriológico em 3 estágios na minha vida: justificação, santificação e glorificação. Todos os 3 estágios em resposta ao pecado. Na justificação, ele me livra da pena capital do pecado. Na santificação, da influência do pecado. Na glorificação, da presença do pecado. A diferença entre eu e você é o estágio da santificação. Existem pessoas que estão aqui, outros aqui, outros ali, outros estão vivendo uma vida plenamente na presença de Deus. Quase não tem mais influência do pecado em si. Por que o pecado é forte na minha vida? E eu frequentemente sou inclinado a cair no mesmo eu que eu caí ontem, porque eu alimento muito mais o desejo que tem em relação ao pecado que eu estimo do que propriamente a capacidade que eu tenho de matar a minha carne. Todo o problema do pecado é relacionamento com Deus. Uma pessoa que se levanta, que ora, medita, lê a palavra, ele terá dificuldades de pecar por causa da relação que ele teve com Deus. De manhã. Se você passa quantos dias o seu carro consegue, em irmã Adriana, irmão Adra, irmão Rodrigo, quantos dias, qual é a autonomia do seu carro? Quanto tempo você passa andando de carro sem necessidade de abastecer? Tem carro aí hoje, irmão OEMS, os híbridos, né? Que você anda aí quase 900 quilômetros de autonomia. Então é aquele tipo de crente que ele tem uma estrutura de fé, por causa das intempéries dos compromissos da vida, talvez ele não lê a Bíblia num dia, no outro, ele não consegue orar por causa do tempo, mas ele tem reserva, ele tem azeite na botija, ele tem relacionamento consistente, sólido. O carro espiritual dele vai andar em uns 900 quilômetros. Agora tem carro, irmão, na igreja que o tanque está furado. Se ele não orar de dia, meio-dia e de tarde, ele peca. Se ele não orar todo dia, se ele não ler todo dia, loguinho ele esgota o combustível, passa uma metralhadora de derrubar crente perto dele, aí ele fica assim, oh meu Deus, ajuda. Ele não quer a ajuda de Deus, ele não quer, ele quer isso mesmo. Agora, quando você abastece o tanque, diga glória a Deus, igreja. Quando você bota combustível espiritual no tanque, cedo, de tarde, de noite, quando você enche e abastece, você vai levando a vida e glorificando o nome de Deus. Então a propiciação satisfaz a ira de Deus. Deus ira, viu? Deus vai pegar a gente, rapaz. Deus vai matar a gente. Deus vai castigar. No grande dia, homens grandes e poderosos se levantarão diante de Deus, tremendo e temendo, por causa da vida devassa que viveram na terra. Então, a propiciação satisfaz a ira de Deus, a partir do sacrifício do seu filho. E a expiação enfatiza a remoção do pecado, isto é, o cumprimento da justiça de Deus. Então, pastor, como é que o nosso amor precisa ser? Eu já vi como é que é o amor de Deus, sim. Como é que é o amor de Deus? Ele é sacrificial, relacional e substitutivo. Agora, como é que deve ser o nosso amor? Tá aí, ó, versículo 11. Amados, se Deus de tal maneira nos amou. Primeira coisa, preste atenção, irmãos. Olha o exemplo aqui, ó. Se Deus de tal maneira nos amou. Qual maneira? Olha só o texto. Não há necessidade de sintaxe. Aqui está muito óbvia. A aplicação gramatical é muito óbvia. Se Deus de tal maneira nos amou. Então, as implicações desse sentimento em mim, em relação a você, devem ser as mesmas de Deus em relação a mim. Tem dificuldade. Às vezes eu só faço uma junção de vocábulos um pouco mais difícil, mas não tem dificuldade de entender isso aqui. As mesmas implicações do amor de Deus em relação a mim devem ser, obviamente, em proporções diferentes, porque eu não sou Deus, Adriana. Eu nunca vou lhe amar como Deus me ama. Nunca! Mas eu preciso ser não só consciente dessa minha incapacidade, mas desejoso de exercê-lo. Exercer o quê? Esse sentimento substitutivo, sacrificial, relacional, aprender a suportar. Tem gente que não está suportando mais nada na igreja. Não suporta ser repreendido, ser reclamado, ser pisado. Irmão, eu vou repreender você, eu vou pisar às vezes em você, acidentalmente. As pessoas vão esbarrar em você, no seu ego, no seu orgulho. Isso vai acontecer em algum momento.
Então, se eu não nutro esse sentimento, eu vou viver o tempo todo em profunda dificuldade de relacionamento. Eu não vou conseguir exibir ao próximo o amor de Deus em relação a mim. Se Deus fosse me medir assim como você mede, ou eu meço os outros, ai. Nós estava igual um piolim, uma lendazinha na mão de uma pessoa, explodido. Então, olha aqui, ó. Se Deus de tal maneira nos amou, primeira coisa, meu amor precisa ser exemplar. Meu amor precisa ser exemplar. Meu amor precisa ser exemplar. Vamos repetir isso no 3? 1, 2, 3. O meu amor precisa ser exemplar. Então, eu tenho um modelo de comportamento. Qual? Exatamente o modelo do comportamento em relação ao amor de Deus por mim. É um exemplo. Se de tal maneira, é difícil mesmo. Não é fácil amar o Isaac. Não é fácil, é difícil. Não é fácil amar o Presley, difícil. Mas você tem uma ordem, não é uma... Isso aqui não é uma proposta. Isso aqui é uma imposição de relacionamento. Não existe espiritualidade sem amor. Porque o que é alguém espiritual? É alguém cheio de Deus. Deus é o quê? Deus é o quê? O que Deus tem no seu caráter? Amor. Então, se eu estou cheio de Deus, eu estou cheio de amor. Então, assim, primeiro, o amor tem que ser exemplar. Segundo, devemos nós também amar uns aos outros. Repita comigo, eu preciso demonstrar o amor. Então, o amor, primeiro, tem que ser exemplar. Segundo, percebível. Você tem que perceber que eu amo você. Ah, pastor, mas a gente não revela sentimento. Revela sim, com atitudes. As atitudes do indivíduo determinam o tipo de sentimento que ele sente. Eu não sou aquele tipo de marido que fica, eu te amo. Ah, eu te amo. Ai, meu chuchu. Não fico. Às vezes eu brinco com a minha esposa, tudo. Mas ela vai perceber o sentimento que eu sinto em relação a ela mesma a partir do meu comportamento, não da minha palavra. Porque palavras são manipuláveis, são hipócritas, são falsas. Comportamento não. Significa que eu vou ter dificuldade contigo? Eu posso, por exemplo, ter dificuldade com o irmão Alisson, com o irmão Roberto. Existem dificuldades que eu posso exibir a partir do meu sentimento, mas que eu não demonstro a partir do meu comportamento. Porque a vida cristã é uma vida de profunda luta entre o que você sente e o que você faz. Às vezes a pessoa te bloqueia. E por que você não desbloqueia a pessoa? Quando eu passei perto de fulano, ele nem olhou para mim. Então olha para ele. Aí eu passei perto de ciclano, ele não pegou nem na minha mão. Então pega na mão dele. Aí eu passei perto de fulano, mas rapaz, irmão, existe um... Tá gravando, eu não vou falar não. Eu não vou falar não. Quando entra alguém rico na igreja, coitado, eu tenho dó, tem 3 tipos de gente que... eu não posso nem falar isso na internet, meu pai, para que eu tô falando? Mas gente rica, gente inteligente, gente rica e gente bonita sofre às vezes preconceito na igreja. Às vezes entra uma madame, né? Aí as irmãs ficam. É ou não é verdade? É. Rapaz. Aí eu falo aqui, o meu morrendo aqui. Irmão, abraça a pessoa aí. Rapaz, você só quer ser. E aí, preconceito, porque a mulher é mais bonita do que ela. Tudo. Você acha que não tem homem mais bonito do que eu? Aí você acha que a minha mulher não vê homem mais bonito que eu todo dia? Você é pobre, irmão. Aí tu acha que o teu marido não vê uma mulher bonita mais do que tu? Rainha, princesa Esther. Ele vê todo dia. Você acha que minha mulher não vê um homão bonitão? Vê. Vê que ela não é cega. Agora chega não. Chegou na igreja rico, chegou na igreja inteligente, chegou na igreja bonito. Glorifica o nome do Senhor Jesus. Quer ver uma coisa? Qual é a diferença, irmão Adley, da alma do rico para a alma do pobre? Nenhuma. É tudo o quê? Tudo é alma. Tudo vai para onde? Para o céu ou para o inferno. Aí chega alguém aqui viciado em crack, viciado em alguma coisa, e a pessoa facilmente se comove. Sabe por quê, Roberto? Porque é muito mais fácil você se mover pela dor do que pelo sucesso das pessoas.
Porque todos nós temos um senso de inveja escondido em nós. Todos temos. Tem gente que quase a inveja não é percebível, porque ele consegue matar a inveja. Porque homem, ser humano, é invejoso, faccioso, pornográfico, maldoso, orgulhoso. Aí todo dia o espírito trabalha, a palavra trabalha, vai limpando, vai transformando vaso de desonra em vaso de honra, vaso de barro em vaso de ouro. E o nome de Jesus é glorificado. Isso é um processo. Então o amor precisa ser percebível. Você precisa sentir que eu te amo a partir do meu comportamento. Às vezes você constrói um tipo de ação, por exemplo, a pessoa fala mal de você, né? Ah, fulana falou mal de você. O que você vai pensar? Para que ela não estava num dia bom, ou ele não estava num dia bom. Você sempre tem que tentar ir blindando. Existem coisas na igreja que são dolorosas demais de serem escutadas. A gente escuta todo dia. Já pensou se eu for reputar a você e você reputar a mim sem filtro tudo que você escuta ou pretende falar? A verdade tem que ser dita. A verdade sem amor mata tanto quanto o ódio amando. Verdade sem amor mata tanto quanto o ódio. Jesus não falou todas as verdades que eram cabíveis de serem faladas para todas as pessoas que o escutavam. Não. Até as verdades de Deus foram aplicadas através de Cristo com amor. Então, como que o meu amor precisa ser? Exemplar, percebível. Em terceiro lugar, ninguém jamais viu a Deus. Se amamos uns aos outros, Deus permanece em nós. Então, como é que deve ser o meu amor? Permanente. Por que é permanente? Porque quem permanece em mim é Deus. Se Deus permanece em mim, Ele comunica com o meu espírito os seus atributos comunicáveis. Qual é o principal? O amor. Então é inadmissível um cristão falar que eu odeio o outro. Você pode se entristecer, é natural. Você pode se entristecer com a pessoa, é natural. Agora, você odiar o seu irmão, você está condenado ao inferno. Quando o sentimento de ódio brotar em você, irmão, você está ouvindo aqui? Diga amém, irmão. Ore a Deus, para Deus arrancá-lo do seu coração, da sua mente, antes que ele passe a modificar a sua forma de agir. Você passa a não olhar para a pessoa. E deixa eu dizer para você uma coisa. Se o sentimento de amor é um sentimento alimentável, o sentimento de ódio e de repulsa também. Se você dormir odiando alguém na igreja por causa de uma palavra ou de uma coisa, é provável que amanhã o sentimento de repulsa, de aversão e de ódio seja maior do que hoje. Se deixar para depois de amanhã, maior do que amanhã. Deixar para a semana que vem, maior do que daqui a 3 dias. Porque tantos sentimentos, eles proliferam dentro de nós, para o bem ou para o mal. Para terminar isso aqui. O seu amor é em nós aperfeiçoado. Como é que deve ser o amor? Processual. Exemplar, percebível, permanente e processual. Exemplar, percebível, permanente e processual. Há um processo de amor. O amor é aperfeiçoado. Às vezes eu vou errar, não vou conseguir te amar. Às vezes eu vou te maltratar. Por quê? Porque não foi aperfeiçoado o sentimento de amor em mim o suficiente para me manter calado. Você está brigando com a sua mulher. E aí a sua mulher está brigando contigo. Estou falando de marido e mulher. Imagine irmãos que não fazem parte de relação consanguínea. Ou não tem qualquer tipo de aspecto parental. Mas aí você olha para a sua mulher e você tem desejo de falar o que ela não quer ouvir. E a sua mulher olha para você e tem desejo de falar para você aquilo que você não quer ouvir. Mas o amor te faz vedar a palavra. Eu não vou falar. Porque eu vou matar a pessoa. Você está ouvindo, irmão? Diga amém. Eu não vou falar isso pro meu irmão, porque eu vou matar ele. Aí tem gente aqui, irmão Alisson, irmão Messias, que o processo desse sentimento de amor na vida dele é muito pequenininho. Aí o bicho velho é um linguaço do inferno. É um destruidor de relacionamento. Uma única pessoa destrói um departamento inteiro dentro da igreja. Igual um tomate podre escondido lá embaixo, onde ninguém vê, bota a perder toda uma caixa. Por quê? Porque não se dizem. Por que eu falo mal de você? Porque não tem amor em mim suficiente. É simples assim.
Né? Já dizia aquele ditado: pessoas extraordinárias discutem propostas, pessoas inteligentes acontecimentos, e pessoas vulgares e todas discutem pessoas. Às vezes eu sento com você, você senta comigo e a gente trata de um acontecimento em relação a uma pessoa. Isso é uma coisa. Agora, tem gente na igreja que vive em função de fazer fofoca. E tanto é perigoso quem fala, como também quem recebe a fofoca que está escutando. Porque acaba com a igreja. Por que eu não consigo te suportar? E aí eu falo de você, porque não há amor em mim, aperfeiçoado ao ponto de me manter com a minha linguinha dentro da boca. Aí eu tenho que olhar, eu tenho que te machucar. Você tem que me olhar e tem que me machucar. Então, o amor em mim precisa ser exemplar, percebível, permanente e processual. Já é aqui 9 horas, eu vou só ler aqui a permanência do amor de Deus por meio do relacionamento. Nisto conhecemos que permanecemos nele, olha aí, e ele em nós, em que nos deu do seu Espírito, e nós temos visto e testemunhamos que o Pai enviou a seu Filho como Salvador do mundo. Aquele que confessar que Jesus é o Filho de Deus, permanece nele, e ele em Deus. E nós conhecemos e cremos no amor que temos, no amor que Deus tem por nós. Deus é amor. E aquele que permanece no amor, permanece em Deus e Deus nele. Aqui, eu não vou entrar nesse assunto, mas é uma refutação doutrinária de João em relação ao amor relacionado ao estilo de fé que as pessoas professavam. Havia um debate nas igrejas, eu já expliquei sobre isso, inclusive expliquei até o 3º século da Era Comum, debates que se desenvolveram a partir desse tipo de problema nessa igreja e que geraram problemas como o arianismo, adocetismo, monarquianismo, o monofisismo. Eu não vou explicar sobre isso. Em suma, João está dizendo, vocês precisam experimentar esse sentimento a partir de uma crença. Que crença? Que Jesus Cristo, a expressão Christos, é a natureza antrópica de Deus. Tanto é fato que os irmãos de Alexandria gostavam da expressão Christostocos, não Theotocos, a referir a Maria, né? Maria era mãe de Cristos, não mãe de Deus. Havia uma expressão no Oriente chamada Theotocos, dando a Maria a propriedade de mãe da deidade de Jesus. Então, houve um debate sobre isso. O que eu estou falando aqui? Que eu preciso desenvolver esse sentimento a partir do meu conhecimento. Qual conhecimento? A fé que eu possuo. Que tipo de fé? Jesus Cristo é Filho de Deus. Diga glória a Deus. Então, esse tipo de amor permanece em mim, me faz fazer o quê? Primeiro, descoberta pessoal. Está aqui a palavra, conhecemos. Segundo, descoberta metamórfica. Nos deu do seu Espírito. É o Espírito que me transforma. É uma metamorfose. Em terceiro, descoberta metanoia. Tá aí, ó, confissão. Que confissão? Jesus, Filho de Deus. Aí tem conhecimento e crença. Que conhecimento e que crença? É a forma de permanecer em nós o amor que Deus tem por todo mundo. Então, a gente tem que aprender essas coisas na igreja. Você está ouvindo, irmão? Diga amém. Eu não vou voltar no capítulo 4 na semana que vem, se o Senhor Deus permitir. Mas aqui do versículo 17 ao 21, eu pontuei 4 coisas que o desenvolvimento, repita comigo, o amor é desenvolvimento. Tem gente que não entrou nesse processo de desenvolvimento, não desenvolveu o amor ainda, tem gente assim na igreja. Mas o que o amor desenvolve? 4 coisas, você lê lá na sua casa e descobre onde é que elas estão aí no texto. Primeiro, maturidade. Segundo, confiança. Terceiro, paz. Quarto, prática. Maturidade em relação à perfeição do amor em nós. Confiança em relação a mantermos a confiança para o dia do juízo. Paz em relação à capacidade que o amor tem de lançar fora de mim todo medo. E prática, que é a capacidade que eu tenho de expressar o sentimento de amor em relação às pessoas. A prática é a didática exibida pelo Presley do amor que ele sente. Porque o amor ele é abstrato. Então, como o amor é abstrato, é um sentimento que não se pode pegar, medir ou cheirar, eu desnudo o amor que sinto, que é o abstrato.
a abstratividade desse sentimento a partir da minha conduta. Então, as minhas condutas revelam a abstratividade desse sentimento. Ele é um sentimento abstrato, você não vê, você não percebe, você não sente, você não toca. Mas quando eu ajo em relação a você, principalmente quando você me fere, me pisa, me maltrata, aí você percebe. O Presley tem muitos defeitos, mas um deles eu tenho que admitir que ele não tem. E ele sabe amar, ele sabe perdoar, ele sabe ser cristão, ele tenta ser crente. Você está entendendo isso, irmão? Glória a Deus. Então, que Deus possa abençoar você em nome de Jesus.